Mercadológico. Mercadológico. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mercadológico. Eu sou a Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fê-Comércio. Aqui você aprende tudo sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional também. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar sua carreira e o seu negócio. Isso tudo, claro, sempre de uma forma leve e bem descomplicada. Toda terça-feira às 17 horas tem episódio novo no ar. Então aproveita e já segue o nosso podcast, tá bom? No episódio de hoje você vai conhecer a história da cabeleireira e penteadista Cris Lemos. Ela montou seu salão de beleza durante a pandemia e antes mesmo de abrir as portas, começou a movimentar o seu negócio através das redes sociais, onde ela conseguiu 10 mil seguidores de forma orgânica, ou seja, sem pagar por propagandas e impulsionamentos. Quando ela enfim colocou o seu salão para funcionar, as clientes vinham de outras cidades para serem atendidas por ela. Incrível, né? O que a Cris fez para alcançar esse sucesso? Qual é a história dela? Quais as estratégias ela usou e ainda usa? Você vai saber já já. E nós vamos conversar também com a educadora Renata Del Mondes, ela que vai compartilhar com a gente as melhores estratégias para você da área da beleza posicionar o seu negócio nos meios digitais. Então continua com a gente até o final desse episódio para você aprender muito com as nossas convidadas, tá certo? Você que nos acompanha pelo Spotify, Apple, Google Podcasts ou plataformas de streaming, saiba que nós também estamos no YouTube no canal do Senac Goiás. Segue o nosso podcast, avalia, compartilha com as pessoas que você gosta. Eu tenho certeza de que você conhece alguém que também vai aprender muito com o conteúdo de hoje. E se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu comentário também. Para o nosso bate-papo de hoje, eu recebo aqui no nosso estúdio a Cris Lemos, que é cabeleireira e penteadista. Cris, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Mercadológico. Eu que agradeço pelo convite. E eu recebo também a Renata Del Mondes, ela que é educadora. Renata, muito obrigada por dispor do seu tempo, do seu conhecimento aqui com a gente, com o nosso público. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. Vamos começar conhecendo então as nossas convidadas, né? Cris, conta um pouquinho aí de você pra gente. Você vai contar detalhes da sua história agorinha, mas conta pra gente o que você faz hoje, como que é a sua atuação profissional. Hoje eu sou penteadista, especialista em penteados para noivas e tenho meu próprio estabelecimento e voltado para noivas, atendimentos para noivas, com quarto, decorado, climatizado e tudo. Banheiro de hidromassagem e tudo mais. Ai, que delícia. Eu já conheci o espaço lá da Cris, hein? Realmente, ó, é lindo. E você, Renata, conta um pouquinho pra gente do que você faz, como que é a sua atuação profissional. Eu sou Renata Del Mondes, mais conhecida como a Chapéu Vermelho. Não sei por que desse apelido. Quem está acompanhando aí pelo YouTube também vai ficar... Agora vai saber. Agora vai entender. E eu sou professora do Senac, é um prazer dar aula lá. Sou professora da área da beleza e atuo também hoje como estrategista digital nos meus próprios negócios. A Chapéu Vermelho se tornou uma empresa, uma produtora de eventos na área da beleza. Eu percebi que a nossa área ainda falta um pouco mais de profissionalização nos eventos. Eram poucos congressos, eram poucos eventos com mais conhecimento científico, então eu me especializei nessa área e hoje promovo alguns eventos na área da beleza com conhecimento científico, entretenimento e muito mais aí pra galera. Que bacana, hein? Então, nosso bate-papo aqui hoje vai render, hein? Duas profissionais da área, vai ser um sucesso. Vamos lá. Cris, vamos começar então, né? Um case de sucesso que a gente quis trazer aqui logo no lançamento do nosso podcast para o pessoal conhecer. Eu já tive a oportunidade de conhecer a história da Cris, gravei com a Cris, né? Conhecer a história dela, muito emocionante. E eu quis trazer para vocês conhecerem também um pouquinho de como a perseverança, de como a estratégia, né? E de como o não desistir faz sentido e dá resultados. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história pra gente e contar pra gente, assim, ó, quem que era a Cris antes de ser a empreendedora? Eu era decoradora e cerimonialista, mas desde os 13 anos sempre sonhei em ser penteadista. Sempre fiz penteado nas minhas irmãs. Elas deram muito trabalho para mim e eu para elas. Só que eu resolvi decidir ir no ramo de decoradora e cerimonialista. Fiquei 12 anos
Só que o sonho de ser penteadista continuou no meu coração. Em 2017 eu quebrei o tornozelo e levei 2 anos e meio para poder voltar a andar. E nesse mundo, para recuperar, eu entrei em depressão e foi muito difícil sair disso. E aí meu esposo chegou em mim e falou: o que você acha de fazer alguma coisa para você sair disso? Porque eu não quero que você continue ou fique até pior do que estava no início, né? Eu falei: só se for na área que eu sempre sonhei. Ele falou: então bora, vou te apoiar. E encontrei o Senac. Acho que o começo de tudo foi o Senac. Foi a melhor escolha que Deus fez para mim, foi um presente para mim, foi ter entrado no Senac. E eu pedi um sinal, porque eu já estava com 34 anos e eu já achava que o tempo já tinha perdido para mim, né? Para mim ir atrás de um sonho, porque eu achava que tinha que ser mais nova e eu já tinha perdido tudo. E quando eu fui fechar contrato, um dia que eu fui fechar contrato, eu recebi uma mensagem do Laí Ribeiro, doutor Laí Ribeiro. Foi a única mensagem que eu recebi. E lá ele dizia mais ou menos assim: olá, Cris. Para você decidir alguma coisa no ramo do seu trabalho, procure ver aquilo que você ama, que realmente você ama. Porque Gustavo Gutmann, ele ganha milhões brincando, jogando, enquanto a pessoa ganha pouco alugando. Eu falei: é isso mesmo que eu quero. Então eu tô no lugar certo. Eu amo o penteado. E lá ainda falava assim mais: profissionalmente você pode trabalhar e se divertir, né? Ganhando dinheiro e se divertindo. E aí eu fechei o contrato. Não foi fácil, foi muita guerra, porque nem tudo que você pensa que é para você quer dizer que vai ser fácil. As portas se fecharam para mim grandemente. Houve momentos que eu pensei que nem era para me fazer o curso. Mas aí deu certo, dia 3 de setembro entrei no curso e começou a minha vida a mudar, né? Só que eu entrei desacreditada. Mesmo com esse sinal para mim, eu entrei desacreditada. Eu não acreditava que eu conseguia alguma coisa, eu não acreditava que eu fazia alguma coisa de bom. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim: eu vou me dedicar 100%. Em tudo que eu tiver aqui dentro, eu vou me dedicar 100%. Então, eu comecei a filmar no Instagram e postar. Mas eu não tinha coragem de mostrar o rosto. Então, eu comecei aos poucos, mostrava vídeo da sala de teórica, do professor dando aula. E comecei aos poucos, sabe? Porque eu queria que as pessoas, na minha cabeça, pensavam assim: quando eu formar, eu tiver apta para trabalhar, as pessoas já vão conhecer eu nascendo na minha área da beleza, né? Eles vão conhecer eu nascendo e provavelmente vai falar assim: eu vi ela nascer e eu vou querer fazer com ela um dia. E era assim que eu pensava na minha cabeça. E também teve a questão dos nãos que você ouviu, né? Tentou fazer parcerias para trabalhar nos salões, antes de abrir o seu negócio, né? Durante o curso, né? A minha vontade era de trabalhar para as pessoas para depois abrir o que era meu. Eu nunca tinha feito nada disso. Eu entrei, igual eu falei uma vez para você, que eu entrei sem saber fazer uma escova, né? Sabia fazer o penteado, mas não sabia manusear a escova. Não, nem um babyliss. Nem um babyliss. O professor falou assim: como que você faz um penteado desse aqui? Como que você consegue fazer uma obra de arte dessa? Eu falei: não sei fazer. Então, durante o curso, né, eu estava já no módulo corte. E eu já fui atrás de salão. O professor me indicava, todo salão que eu ia era não. Não, 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 não. Aí um dia ele olhou pra mim e falou: Cris, hoje você tá meio quietinha. Quando terminar e você tiver terminado, você vem conversar comigo. Eu fui até lá e ele falou assim: o que foi que você tá tão tristinha? Eu falei: professor, eu só sei ouvir não. Não, não, em cima de não. Ele falou assim: você sabia que hoje eu vou ser mais uma vez um anjo na sua vida? Deus vai usar de mim para falar com você mais uma vez. Ele falou assim: você sabia que muitos não quer dizer um sim na sua vida? Abre na sua casa, monta na sua casa. E eu agradeço a Deus por ele ter dado esse conselho, porque logo veio a pandemia. Se eu não tivesse abrido a minha casa, eu não tinha ficado em pé. Eu não tinha ficado em pé. Foi um conselho assim vindo de Deus mesmo. Ele falou: abre na sua casa. E eu falei assim: na minha casa é deserta, minha rua não tem ninguém, não vai ter cliente nenhum. E ele falou assim: você é dedicada aqui no curso, você posta vídeo. Então, se você é aqui, você vai ser com seus clientes. Então, seus clientes, mesmo que não sejam de lá, vai vir de fora até você, pode montar. E aí eu falei com meu esposo, ele: então bora, né? E logo veio a pandemia. Quando veio a pandemia, bateu uma tristeza bem grande,
porque era aquele algo que você não sabia o que ia acontecer, né? Não sabia quando ia voltar, o que ia acontecer. Nos 2 primeiros meses, eu fiquei estagnada. E eu pensei que eu tinha perdido o curso todo. Ainda faltava 2 meses para concluir. Mas eu pensei assim, quando será que vai voltar? Perdi tudo. Aí, de repente, um dia eu parei e pensei, falei, quer saber? Eu não vou ficar parada aqui esperando nada. Eu vou me mover. Eu vou pegar minha boneca, vou fazer penteado na minha boneca e vou começar a postar no Instagram e vou me movimentar. Porque eu não sei quando isso vai voltar, e no dia que voltar as pessoas vão me conhecer pelos penteados, nem que seja na boneca. E aí eu comecei. Pegava, na época era a Penélope, minha boneca Penélope, e comecei a fazer penteado na Penélope. E de repente uma seguidora já mandou mensagem, que vou te dar uma ideia, faz em modelo. Todo mundo de máscara. Mulheres de verdade. Sim, todo mundo de máscara. A gente não estava tendo contato com ninguém na época. Isso já era julho. E eu falei, vou arriscar. Porque quando você tem um sonho, você tem que crer em Deus e falar assim, vou com Deus. E vai, né? Vai com a cara e com a coragem. Sim. Aí eu convidei uma amiga minha que hoje ela é a minha nora. Oh. Eu convidei ela para ser minha modelo. Só que aí eu não tinha vestido. E eu também não tinha maquiagem, eu não tinha curso ainda, não tinha feito o curso de maquiagem no Senac. E eu falei assim, não tem problema, eu vou pegar a lista telefônica e vou ligar atrás das pessoas para me dar vestido, para fazer uma parceria. E todo mundo que eu ligava, que eu acho interessante isso, é que foi 16 nãos que eu levei. 16 não, fui 16 telefonemas assim, ó. Eu falava, não, mas... não, a gente não tá no tempo, não tô locando. Falei, tá, você não tá locando. Só que isso aí é para as pessoas ir lembrando da gente, não ficar no esquecimento, né? Pra gente mostrando o nosso trabalho. Não, eu não tenho medo de arriscar. E as pessoas tudo com medo de arriscar, sabe? Com medo de você pegar o vestido e não voltar mais, às vezes. Não, eles achavam assim que a maioria que me dava a resposta achava que era sem lógica. Que isso não ia adiantar. Não fazia sentido o que você estava propondo. Não fazia sentido. Aí, na última proposta, eu chorei. Eu chorei, foi 16, né? Foi 16, aí o último eu chorei. E eu fui clamar a Deus na hora. Eu falei, sim, Senhor, eu tô fazendo a minha parte. A minha parte eu tô fazendo. E até aqui eu dei conta, e o resto eu não dou conta. Se eu puder me ajudar, eu agradeço. E aí, um dia eu tava num grupo, e uma menina do grupo me viu lá. Grupo de WhatsApp? Isso. No grupo falassem declarado. Era para ajudar alguém da igreja. E eu comunicando lá, alguém viu eu falando e se interessou por o que eu estava falando. Estava falando sobre ajuda, né? E ela entrou no particular e falou assim, eu posso te ligar? Eu falei, pode. E ela me ligou e falou assim, eu casei, tem 2 anos, tenho um vestido de noiva aqui, e eu queria doar pra alguém, mas quando eu vi você mandando lá um oi, alguma coisa assim que eu tinha mandado, ela falou assim, eu senti de te dar, você quer? Eu me emocionei, eu falei, sim, eu quero, é Deus que tá dando pra mim. E o vestido era certinho na modelo, não servia em outra, só nela. E aí eu comecei, sem maquiagem, sem nada, fazendo os penteados, e aí o povo foi gostando, aí eu consegui uma parceria de maquiagem e sempre passando álcool na mão, sempre usando as máscaras necessárias também para resguardar a modelo, né? E aí as pessoas começaram a desenvolver com a gente. Os seguidores começavam a interagir com a gente, mandar penteados para a gente estar fazendo, né? E o primeiro penteado de sucesso meu, assim, foi um chapéu de cabelo. Coincidentemente... Sim, um chapéu vermelho. E eu usei umas rosas vermelhas na época. Que esse do chapéu tem uma história importante lá do Senac. Porque, igual eu te falei, quando eu tava lá no Senac, eu cheguei desacreditada. E o professor Eliseu Fernandes, ele foi o que me fez acreditar em mim e ver o meu potencial. E eu lembro como se fosse hoje, na segunda aula que nós tivemos aula de empreendedorismo. E chegou uma pessoa lá e pediu para ele se ele podia ir lá nessa aula, não lembro, era 2 empresários que eles iam chegar lá, e ele falou assim, vocês querem participar? Bora. Chegou lá, o que eles ensinavam lá parece que deu um alavanco na gente, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, falei pro professor que eu fiquei impressionada com a aula, né? Porque a gente chega, não sabe empreender nem nada, né? E a gente já ficou animado logo para chegar lá embaixo e começar a estudar. Aí ele falou assim, eu sou um tipo de pessoa que eu nunca perco a oportunidade. Eu nunca digo não para nenhuma oportunidade. Então, vocês guardem isso na cabeça de vocês. Mesmo que seja pequena, vocês pegam, porque a oportunidade ela não volta atrás.
Ele falou desse jeito, e aquilo eu guardei. E aí, quando foi em outubro, e nisso eu ia fazer penteado, alguma coisa, eu tremia assim. Tremia, porque eu não acreditava no que eu fazia, não acreditava. E aí, eles adiantaram, né, a aula de penteado e chamaram nós para fazer o penteado lá no Dia das Crianças, lá no Mutirama. E quando nós chegamos lá, uma criança chegou e falou assim, eu quero fazer um unicórnio. E perguntou todo mundo se alguém fazia, todo mundo disse não. E eu pensei assim, é um rococó. O professor falou que a gente não pode dizer não na vida da gente, então eu vou dizer sim. Eu gritei, eu faço. Mas eu faço um rococó na cabeça dela e pronto. E quando chegou a vez dela fazer, que ela ficou lá esperando, que eu tinha uma fila atrás de mim para fazer comigo tranças. Aí quando ela chegou, a mãe dela falou assim, olha, ela viu essa foto, desde o dia que ela viu, ela chora por causa desse penteado aqui. Quando ela mostrou, era um chifre. Era um chifre. Aí eu falei assim... Não era unicórnio? Era um chifre de unicórnio. Era um chifre unicórnio mesmo. Uhum. Aí eu falei assim, escuta, eu não tenho nenhum material pra fazer isso aqui. Eu nunca nem vi. Aí a menina já começou a chorar, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, aqui não tem nada. Eu nunca nem vi fazer isso aqui. Mas a titia vai te prometer que eu vou dedicar o meu coração pra realizar seu sonho. Pode não ser igual, mas alguma coisa parecida a titia vai fazer. Você acredita em mim? Ela falou, acredito. Então, tinha quantos anos a criança? Eu acho que era em volta de 9, 10 anos. Não lembro, não perguntei na época, mas é por isso. Por aí, né? É. E ela sentou e eu comecei a fazer um quadrante, foi dando umas ideias na cabeça assim, foi fazendo um quadrante. E aí eu olhei pro lado e pensei, preciso de uma base. Deve ter uma base. Eu olhei pro lado, vi um papel toalha e peguei os papel toalha, peguei o spray e comecei a formar um cone com spray grudando, virando cola, né, e tudo. Na hora que ficou o cone certinho, aí eu peguei o cabelo e fui rodeando ele. E consegui fazer o chifre. Aí na hora não tinha tinta, a tinta tinha acabado, eu peguei um monte de liguinha. E nisso foi rodeando, que é tanto de pessoa em volta de mim, sabe? E todo mundo elogiando. E eu fui acreditando que eu conseguia fazer. E na hora que eu terminei, que ficou aquele unicórniozinho certinho, veio uma força dentro de mim, eu falei assim... Agora eu consigo fazer qualquer coisa. Se eu aqui no meio do nada, sem uma estrutura, né? E não tinha secador, não escovei o cabelo dela, nem nada, eu consegui fazer isso aqui, eu consigo fazer um chapéu, consigo fazer uma rosa. Agora eu sei que eu consigo. Eu acreditei em mim. E naquele exato momento eu vi que meu professor realmente tinha razão, que a gente não podia dizer não de forma alguma. Aí voltando lá, quando eu fui fazer o chapéu. Às vezes tem pessoas... eles não valorizam o seu trabalho, entendeu? Por mais que você faz bem feito, não valoriza. E muitas pessoas, às vezes, não valorizavam o meu valor, entende? Eu moro meu estabelecimento pode falar que é uma periferia, né? Não é um lugar de nome, não é como se diz? Na área nobre da cidade. Não é. Então, eu queria dar um pontapé, mostrar para as pessoas se reconhecer pelo meu trabalho, pelo que eu faço. E, Cris, a gente vai abordar mais, você vai contar mais da sua história pra gente, mas eu só queria partir para a parte, assim, de que depois que você abriu, que a pandemia deu uma amenizada, você abriu, começaram a vir clientes de fora da cidade para serem clientes suas. Nesse chapéu que eu fiz, já começou um monte de pessoas mandando mensagem, é o seguinte, você é sensacional. Credo, como que você faz isso? Isso é de verdade? Meu casamento pode ser daqui 1 ano, 2 anos. Eu vou fechar com você e vou fazer com você. E passaram-se 1 ano as pessoas, essas que falavam, veio atrás de mim. Entendeu? Essas que falavam assim, eu tô te esperando tem 1 ano, tô te esperando tem 9 meses, tô esperando tem 6 meses. E foi acontecendo isso. E essas que vêm, traz outras. E as outras traz outras. E começou. Antes era só Instagram. Hoje, feedbacks de outras pessoas e de outras pessoas e de outras pessoas. Tá muito difícil falar se eu vim pelo Instagram. Tá mais fácil falar se eu vim por indicação. Indicação dos outros. Sim. Que bacana. Uau, né, Renata? Nossa, incrível. E, Renata, você trabalha como estrategista digital. Mas como que é? Você sempre foi estrategista digital? Ou você também era uma profissional da área da beleza? Como que você veio parar aqui? Bom, assim como a Cris, eu também comecei por um curso na área da beleza. Eu comecei pela área de manicure. Eu sou apaixonada pela área de unhas. Minhas unhas estão aqui, unhas de fibra de vidro. E assim, eu já fazia faculdade de letras, a minha professora falou, olha, você explica muito bem aqui para os colegas, e começou a me indicar a ser professora também na escola que eu fazia. Eu não comecei no Senac, mas eu comecei trabalhando
como para qualquer profissional, trabalhando em salão. Há 13 anos atrás, as manicures eram muito diferentes do que são hoje. E dentro da área da beleza, eu fui crescendo. Eu fui para design de sobrancelhas, depilação, área capilar, barbearia, e fui buscando mais conhecimento, porque eu queria dar cada vez mais aulas, e as clientes pediam muitas coisas também. Até que chegou um ponto que eu descobri que generalista é coisa de antigamente, né? Que entrava num salão, tinha uma profissional que fazia tudo. E aí, de um tempo para cá, as coisas começaram a ficar mais segmentadas, e foi quando eu escolhi trabalhar mais na área de manicure. Infelizmente, por alguns problemas de saúde, eu fui afastada dos atendimentos. Trabalhar muito tempo inclinada para frente, em condições, às vezes, não adequadas, sem uma cadeira ergonômica, me causou algumas lesões. E eu falei, eu não vou sair da área, eu sou apaixonada e eu vou dar um jeito. Então, eu me lembro que foi em 2017, abriu o processo seletivo do Senac, e eu falei, eu vou participar e eu vou continuar dando os meus cursos particulares, mas eu também quero ser professora do Senac. Eu passei, estou lá desde então. Quanto tempo já? Desde 2017, então vai fazer 6 anos, né? Então, acabou que foi dessa forma. Durante a pandemia, antes da pandemia, na verdade, eu comecei a desenvolver os eventos, porque eu dava os cursos e percebia que não era suficiente. Que essa questão de não acreditar em si mesma, ela é muito feminina. Nós, mulheres, somos muito criadas na base do negativo. Você não dá conta, você não pode, isso não é coisa de mulher, não, não e não. Então, assim, quando vai para a área da beleza, às vezes a profissional ela não consegue se posicionar, ela não consegue se apresentar, ela não consegue... Ela até consegue fazer a parte técnica muito bem feita, mas ela não consegue vender. Fica difícil. Exatamente, a parte do negócio mesmo, que é uma coisa muito bacana no Senac. A gente trabalha a mentalidade empreendedora também, além da parte técnica. E eu falei, gente, tem que fazer alguma forma dessa mulherada começar a perceber o valor que a profissão tem, principalmente a profissão de manicure dentro da área da beleza, que é o serviço mais realizado nos salões semanalmente, mesmo com a fibra de vidro, você tem que ir lá de 20 em 20 dias. Então, eu comecei a fazer eventos antes da pandemia. Em 2019, eu fiz 2 eventos, 2 congressos, e eu escolhi o formato de congresso porque eu queria trazer mais seriedade para a área, porque nós, profissionais da beleza, às vezes somos vistos só como o cantinho, as fofoqueiras do bairro, enfim, é uma profissão que são profissões que ainda sofrem preconceito, não tem regulamentação ainda, não tem uma legislação mais específica, não temos conselho que nos ampara até hoje. Então, eu falei, eu preciso unir essa mulherada. E eu lembrei dos congressos de faculdade e falei, vou fazer uns congressos, unir um monte de manicure, trazer autoridades para o palco e contar histórias. Falar o que você fez de diferente que te fez chegar onde você está hoje. Em 2019, nós fizemos 2 congressos. O Senac foi apoiador deles e tal, tem matérias até hoje no site. E no primeiro, nós alugamos o centro de convenções na cara e na coragem. Eu fui lá e fiz, porque eu queria que acontecesse onde acontecem os maiores eventos. E nós conseguimos reunir 700 pessoas no evento chamado Conexão Manicure. E depois, no mesmo ano, nós realizamos um em Brasília para mais de 1.000 manicures, no Conexão Manicure 2.0. E aí veio a pandemia. Eu estava com os eventos em andamento, bombando, tinha realizado o maior congresso de manicures que já tem registrado, com mais de 1.000 participantes, e a pandemia chegou, deu aquela rasteira em todo mundo, fiquei extremamente perdida, e eu já tinha um conhecimento muito bom de marketing. Eu usei essas estratégias para os meus eventos, para a sala de aula e tudo mais, já trabalhava o meu Instagram, já tinha tido uma página no Facebook que eu ficava postando meu trabalho de decoração de unhas e as meninas adoravam. Então eu falei, eu vou fazer alguma coisa para o online. Vou fazer um congresso online agora, e foi quando eu comecei a me dedicar mais a estudar essa parte de profissionalização através do online, e me tornei realmente estrategista digital, porque eu já tinha o conhecimento, mas não tinha tanta aplicação. Então, a gente realizou um congresso online em 2020 para 650 manicures, e nós tivemos manicures de 5 países diferentes participando. Bacana. Então, foi muito bacana, muito show. E escutando a história da Cris, eu fico pensando o quanto essa estratégia que ela utilizou, mesmo que inconscientemente, trouxe algo que a pandemia precisava. Ela uniu entretenimento com conhecimento. Então, quando ela começava a postar o trabalho, mesmo sem mostrar o rosto, que é uma das dificuldades
de muitas pessoas, ela estava gerando um entretenimento, passando um conhecimento, uma real criação de conteúdo, porque as pessoas confundem muito criação de conteúdo com dancinha no TikTok. Sim. E não é. A criação de conteúdo, ela tem que ensinar algo, ela tem que conectar alguma coisa com o público, e a Cris fez isso muito bem, tanto que teve o resultado que teve da conversão até pós-pandemia para dentro do espaço físico dela, mesmo sendo na periferia, mesmo na simplicidade, as pessoas se conectaram e foram até ela. Bacana. E as redes sociais hoje, elas são um novo cartão de visita, eu falo muito isso, né? Como que é isso para os profissionais da beleza hoje? Para eles também é um novo cartão de visita? Qual que é a importância deles estarem ali no digital? Hoje não tem opção de não estar. Os negócios, não só na área da beleza, mas os negócios que não migrarem para o digital, em 5 anos eles vão desaparecer. Porque quem não é visto não é lembrado. A Cris falou sobre isso. Durante a pandemia, ela estava o tempo todo ali se mostrando o trabalho dela, mostrando as competências dela. Então, o digital hoje é a melhor forma de fazer isso. O Instagram continua gratuito. E se Deus quiser, vai continuar por mais tempo. Tem como fazer os posts patrocinados e tudo mais. Mas é a melhor forma. E nós que trabalhamos com a área da beleza, é a melhor ferramenta hoje, a melhor mídia social é o Instagram. Porque ele tem a possibilidade de compartilhar foto, tem a possibilidade de você compartilhar os bastidores de um procedimento, contar uma história de uma cliente, contar como você chegou num penteado, como você chegou numa decoração de uma unha, como você chegou naquela barba. Então, assim, tem essa possibilidade de realmente conectar ao cliente que às vezes está longe, está procurando um serviço, está ali com o dedinho rolando, de repente ele olha o seu trabalho e fala, nossa, gostei, onde que é? Vou lá. E se desloca e faz essa conversão do digital para o presencial, que é muito importante. E os profissionais da beleza ainda têm resistência em relação a esses canais, ou não? Sim. Resistência por falta de conhecimento. Eu acho que um dos cursos que mais bombam no Senac, inclusive, é um de mídias digitais, de Instagram e tudo mais. E quando a gente para analisar o público, não são pessoas mais novas, são pessoas mais velhas, que não tiveram esse contato que a minha geração já teve de nascer com o celular na mão. Eu tive meu primeiro celular, eu tinha 9 anos, mas mesmo assim eu era criança, mas hoje as crianças nascem com a mão, mas eu já tinha 9 anos, eu já estava com o telefone ali manuseando também. Então as pessoas mais velhas têm mais resistência do que as mais novas, por falta de conhecimento, mas elas têm aprendido que é importante também. E a Cris, ela utilizou uma coisa muito bacana, que é o do aparecer sem se mostrar, porque qual que é o medo das pessoas? A exposição. Porque ali é um canal aberto que, a mesma forma que tem pessoas que nos incentivam, que nos apoiam, tem os haters, que são os famosos pessoas que passam o dia inteiro só criticando os outros na internet sem fazer nada, literalmente, né? Verdade. Então, as pessoas, elas têm medo de postar e falhar, postar e ser criticada. E aí Na verdade, é o da falha, né? Da falha, é o medo da falha. Eu lembrei, por exemplo, depois eu comecei a ter que aparecer um pouco. Sim. Né? Aí, o que eu fiz? Eu comecei, porque você grava 300 vídeos e você apaga aqueles 300 e resolve postar mais nenhum. Porque vai indo, as pessoas querem te conhecer, elas querem ver você. Vai indo, não tem como você fugir disso, né? Então, você começa a ser você mesmo. Sim. Entendeu? Você começa a ser você mesmo. Errou uma palavra, sai desse jeito. Vai sair desse jeito, essa merda mesmo. É isso mesmo. E passa. E as pessoas começam a gostar de você falar da maneira natural. Porque se você tentar fazer algo muito robótico e tudo, as pessoas veem que é falso. Sem ser um personagem, né? Sim. Então, quando você começa, eu mesmo falava, tô nem aí não, vai estranho desse jeito aí mesmo, sabe? Então, eles gostavam desse jeito. E também, uma das coisas que eu tinha muito receio, que muitos têm, tinha e tenho até hoje, é se mostrar demais. Porque muitas pessoas têm que mostrar o seu dia a dia, seu cotidiano, sua comida, seu isso, seu aquilo, sabe? E eu ainda tenho essa trava muito grande. E eu venho construindo isso sem mostrar isso tudo. Entendeu? Eu venho construindo... Tem que tá conseguindo, né? Sim, eu venho construindo sem mostrar isso tudo. Eu não sou uma pessoa que você vai ver lá o meu café da manhã todos os dias. Eu posto no dia que eu quero postar. No dia que eu tô com vontade de postar que eu tô fazendo um pão de queijo, eu vou postar que eu tô fazendo um pão de queijo. Entendeu? Mas se eu quiser postar mais o meu trabalho, eu vou postar meu trabalho. No dia que eu quero postar a minha cara, é o dia que eu tô sentindo bem. Sabe? Hoje eu tô zen, tô maravilhosa. Hoje eu tô me sentindo bem, vou lá e posto. Eu não faço uma fita de todo dia eu tenho que estar lá. Todo dia eu tenho que estar lá. Eu pensei assim, as pessoas vão ter que gostar de mim do jeito que eu sou.
É assim que eu penso. Do jeito que eu sou, do jeito que eu sou. Eu não vou ficar me expondo demais, porque eu não tenho um psicológico para aguentar críticas. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então, eu trabalho de uma maneira... comecei a trabalhar de uma maneira que eu possa mexer com o público e que eles me respeitem, entendeu? Que eles consigam me respeitar. Eu tô construindo um respeito. E por isso você foca mais no seu trabalho, né? E mostrar Sim. o seu dia a dia no trabalho, né? Sim, Isso eu não recebo crítica. Se eu falar que eu recebo, eu não recebo. Nem vem ninguém no meu particular me criticar. Você conseguiu encontrar um meio termo, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Eu acho que essa é a principal palavra, equilíbrio. Porque as redes sociais, elas estão tomando conta das nossas vidas e se a gente não tomar cuidado, se torna um peso. Sim. E ela falou uma coisa muito importante, ver a rede social como um trabalho. Nós temos que parar de olhar para o Instagram e achar que é uma ferramenta de entretenimento bobo, porque só existem duas possibilidades, você gera conteúdo ou você consome. Quem gera conteúdo converte em clientes e dinheiro, consequentemente. Quem consome não converte em nada, sim em frustração, que as pessoas começam a se comparar e tem gerado até um ciclo mais doentio. Então, assim, o importante é, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade, começa não aparecendo. E o aparecer não é mostrar a sua rotina, sua intimidade e tudo mais. É mostrar quem é você. Olha, gente, de vez em quando você aparece, vira a câmera e fala, oi, gente, sou eu aqui por trás do serviço. Ou posto uma selfie ali, falando, oi, eu sou a fulana de tal, eu que realizo esse serviço. Para ter essa flexibilidade de conteúdos. Por isso que o Instagram é tão rico. Porque ele te permite postar foto, ele te permite postar vídeo, ele te permite postar uma foto sua com uma música que talvez conecte com você. Ou não quero postar foto nem vídeo, eu vou lá e ponho um fundo preto e coloco uma escrita, que é um formato que eu utilizo muito quando eu quero comunicar algo para que as pessoas possam ler. Então, existem várias possibilidades que cada pessoa vai se adequar. Tem gente que se sente bem, aí a gente vê, principalmente os cantores e tudo mais, em postar a rotina todinha, de forma proposital, obviamente, aquilo ali tudo tem um intuito, mas nós, réis mortais, precisamos adequar e fazer esse equilíbrio entre o pessoal e o profissional, lembrando que aquilo ali é um trabalho. E ela falou uma coisa muito importante, a constância. Não é eu aparecer todos os dias, mas eu preciso postar algo todos os dias, porque o Instagram ele foi criado, eu brinco que ele é uma criança carente. Se você não der atenção para ele, ele vai jogar todos os seus seguidores para dar atenção para outra pessoa. Então, ele exige essa constância, mas que também não pode ser pesado, que não precisa ser, de certa forma, trazer mais se tornar algo mais prejudicial do que benéfico para o seu negócio, mas você precisa visualizar ele como negócio também. E talvez o mais importante é focar no profissional, né? Exatamente. Até fazer uma correção sobre eu não aguentar críticas. Críticas construtivas é ótimo, esse aí eu gosto. É o ataque por si só, né? Sim, me ajuda, me eleva, só traz benefícios para mim. O que eu não gosto é porque hoje em dia as pessoas, elas estão descontroladas. Né? Elas falam o que elas têm o que elas bem acham que tem que falar. Se você apareceu, você tem que ouvir. Né? Então, por isso que eu quero mostrar um respeito, que as pessoas possam me respeitar o que eu sou, sem abrir brechas, para que as pessoas também sintam que ela tem o direito de falar qualquer coisa para mim. Coisas desconstrutivas, né? Sim, então eu procuro não abrir brechas para isso, entendeu? Que é a famosa postura profissional, né? Da mesma forma que se eu estou num trabalho físico, com a carteira assinada ou não, eu tenho que ter uma postura profissional, uma roupa adequada, uma ética profissional, o Instagram também exige isso, porque quando a gente ultrapassa os limites, nós damos liberdade para as pessoas virem e falar o que elas quiserem. E as pessoas já costumam fazer isso, mesmo a gente não dando liberdade. Então, assim, essa postura profissional, ela precisa existir também no Instagram, de a pessoa olhar para aquilo e falar, pera, eu não posso aparecer de qualquer forma. Não significa que eu tenho que estar o tempo todo maquiada e arrumada. Às vezes eu acordo, quero falar alguma coisa, comunicar alguma coisa, eu gravo ali do jeito que eu tô com o cabelo amarrado, jogo um filtro, falo, gente, tô com um filtro aqui, senão eu assusto vocês. Então, tudo certo, mas também existe a linha muito tênue entre o que é pessoal e profissional, e o que eu digo sempre a maior pergunta que me fazem eu devo ter 2 perfis, um pessoal e um profissional, sim ou não? Eu falo, depende. Você é uma pessoa que tem filtro? Você consegue falar de política sem brigar? Você consegue falar de futebol sem brigar? Você consegue falar religião sem brigar? Você pode ter um Instagram só.
Porque ali você vai falar uma coisa ou outra, mas sem ofender ninguém. Agora, se você é daquela radical, que adora uma briga em família por conta de qualquer assunto polêmico, cria um pessoal privado, adiciona os família, amigos, cachorro, quem você quiser lá, fica postando foto do marido sem camisa, do cachorro e tudo certo. Mas o seu perfil público profissional precisa mostrar uma postura mais profissional. Então, depende de quem você é, o que você quer do Instagram. E o Instagram atrai todo tipo de gente, porque a internet, a terra é livre, né? Já fica a dica, né, Já Renata? fica a dica. É isso aí. Você, profissional da beleza, tá esperando o quê para se desenvolver na melhor escola de cursos profissionalizantes de Goiás e ser protagonista da sua história? Vem fazer parte do nosso time de alunos e aprenda mais sobre técnicas de maquiagem, depilação, alongamento de unhas e cílios, cabeleireiro, barbeiro, manicure e pedicure e muito mais. Tudo isso vai trazer um baita diferencial para o seu trabalho, o que resulta, claro, em bons ganhos e destaque profissional também. Quer conhecer mais os cursos de beleza do Senac? Acesse o site go.senac.br e saiba mais. E a gente já tá falando aqui, né, meninas, de estratégia, vocês já estão trazendo várias dicas aqui para quem tá nos escutando, mas eu queria saber, começando aqui por você, Cris, de onde vêm as inspirações para os seus conteúdos? Porque quem não acompanhou, lá no final a Cris vai deixar aqui o @ dela, ela cria muitas coisas autênticas, faz muitas coisas legais, e eu queria saber de onde vem a sua inspiração. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou mais eu. Sempre, às vezes, a gente vai fazer tipo um Reels, um exemplo, né? Aí, na hora que a gente tá fazendo, eu vou lá e faço do meu jeito, sabe? Eu me jogo, faço qualquer coisa, porque eu quero ser eu. Eu não quero ser repetido de alguém ou parecido com alguém. Aí surgem as ideias, assim, algo meu, assim, e faço, assim. Tem dancinha com as noivas, por exemplo, Sim, né? Como que é essa fica... história da dancinha com as noivas? Toda vez que termina, tem uma dancinha. Sim. E hoje nós terminamos mais um dia com a noiva. Glamour! Aí elas fazem com um buquê assim, né? Ou então algumas pedem para fazer a dancinha de Reels mais famosa. A gente tem que fazer. Lembrando que não é com todos, tem umas que tem vergonha. Tem que respeitar o cliente também, respeitar, né? O cliente. Mas a maioria dos clientes, elas falam assim, eu não sabia. Depois que chega lá, elas vão e entram no clima de tudo, né? Aí a mãe fala assim, falou assim que não ia de jeito nenhum, que morria de vergonha, mas com a Cris não tem jeito. Eu não acredito. Já fez vários vídeos, mas a gente sempre procura fazer, como se diz, tornar o dia dela inesquecível, né? Bacana. A gente quer fazer o dia dela inesquecível, então a gente se entrega. Então muita coisa você cria na hora, então? Sim. Vem na cabeça e sai. Por exemplo, elas estão lá e eu tô vendo que elas estão sérias. Aí eu começo, aui, maui, aui, maui, aui, maui. Aí elas começam a rir, sabe? Começa a virar aquela coisa. E aí elas viram e falam assim, Cris, você podia pegar esse aí e não pôr música não, tá? Todo mundo saber como é que aqui é por trás, viu? Dos bastidores. Aí eu vou e faço a edição. Tem um insight. E coloco com a musiquinha de fundo os bastidores. E as pessoas amam muito isso também, sabe? Bacana. Mas por elas que falam, Cris, você tem que pôr, as pessoas têm que ver como é que é esses bastidores aqui. E eu perguntei isso pra ela, Renata, justamente por isso. Porque, me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho muita impressão, assim, de que os profissionais hoje em dia, eles pensam que tem que ser blogueiros também. Tem que fazer gracinha, tem que fazer dancinha. E, na verdade, não precisa ser assim. O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Assim, o que os profissionais da beleza podem e devem mostrar? A Cris falou uma coisa muito importante sobre ser quem você é. Eu tenho um perfil muito mais sério. Eu sou muito brincalhona com os meus amigos, mas profissionalmente, as minhas alunas, colegas de trabalho, ou os meus funcionários sabem que eu tenho um perfil mais sério. Então, não condiz com o meu perfil entrar no Instagram e ficar fazendo piadas, dancinhas, porque o meu perfil mesmo, pessoalmente, não é assim. Não combina. Então, sim, se uma pessoa tem esse perfil, não tem problema ela mostrar uma coisinha aqui, outra ali, porque isso também conecta, entendeu? A gente brinca muito sobre mostrar coisas que geram conexão com o seu público. Uma brincadeira nos bastidores, desde que ela não seja ofensiva, uma dancinha, tudo bem, se você gosta de fazer. É diferente, por exemplo, para mim, que apareço mais séria, geralmente com uma roupa mais social e tudo mais. Vai perceber que já vai perceber que não é e você, assim, né? Já teve época de eu tentar contratar uma agência para me ajudar nessa parte, porque assim, vai chegando num ponto que eu e a Cris estava falando sobre isso, que a gente começa a ter que delegar algumas coisas. Sim.
E para crescer. E a agência me passava um roteiro que eu olhava e falava, mas essa aqui não sou eu. Eu não consigo falar dessa forma. Eu não consigo fazer essa piada. Eu não consigo fazer essa dancinha aqui. Não sou eu. Então vai de cada um. Entendeu? Você tem que se respeitar acima de tudo e não querer seguir uma tendência porque viralizou, porque estourou. Porque o público vai perceber. O público começa a te seguir e aí ele começa a estranhar. Por exemplo, eu sou muito sorridente. Quando eu fiz Libras na faculdade, o meu sinal era o R de Renata e o sorriso aqui, porque eu sempre sou muito sorridente. Então, o dia que eu tô mais séria e que eu tô mais fechada, as pessoas já falam, você tá triste? Vai lá no meu direct e fala, você tá triste? O que tá acontecendo? Então, o público, ele vai identificando o seu perfil conforme ele te acompanha. E ele percebe quando a gente tá tentando ser algo que não somos. E quando nós tentamos isso, a gente acaba se desconectando e aí começa a perder a graça com as redes sociais e quando a pessoa tá querendo sumir e não quer aparecer mais e acaba prejudicando o trabalho de uma ferramenta, ao invés de usar a ferramenta para crescimento e algo saudável de verdade. Muitos seguidores sempre falam assim para mim assim, nossa, Cris, eu gosto da sua atualidade. Aí alguns desabafam. E esse desabafo é muito importante. Elas falam assim que deixam de seguir algumas pessoas porque mostra algo irreal demais e aí vai ficando frustrado porque tenta fazer, não consegue, e tenta e não consegue, sabe? E aí vai deixando porque a pessoa vai entrando em depressão, a pessoa vai ficando numa ansiedade muito grande porque quer conseguir que aquela pessoa está postando, né? E aí ela fala que não é algo mais natural, que vê algo que é mais real, que ela não fica tão ansiosa, tipo... Se cobra tanto. Tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, né? Sim, mas isso aí é meu. Eu não gosto de me cobrar, igual eu te falei. Eu já tive depressão e quem tem depressão sabe que é uma luta constante. Entendeu? Você nunca está curado por completo, você luta contra ela constante. Então, você tem que buscar estratégias para você desenvolver no mundo, no seu sonho que você quer e ter uma vida social. Sim, e ela falou muito sobre, às vezes, postar os erros. Porque o erro também conecta. Quando eu tento ser perfeita demais, eu começo a gerar isso no público. Nossa, eu nunca vou dar conta, porque ela é impecável o tempo todo, 100% ali e tudo mais. E a gente já deixa isso para os blogueiros que trabalham como blogueiros mesmo. Nós podemos falar, gente, eu tenho uma amiga que ela sempre posta, gente, olha essa unha que eu fiz, ficou horrível, gente. A cliente tá aqui falando que tá linda, mas eu quero tirar e fazer de novo, e ela não quer deixar, porque eu não tô bem hoje, alguma coisa aconteceu, eu não tô legal. Então é bom a gente se permitir errar, entendeu? Não é uma novela que não pode ter erro ortográfico, que todo mundo vai falar corretamente e tudo. Ela falou muito bem sobre uma dica que eu sempre dou é pare de se assistir. Você gravou um vídeo e você quer postar, não fica assistindo ele 3, 5, 10, 20 vezes, não, porque você vai achar, é igual foto. Mulherada tira selfie, você olha pra ela e fala, tô bonita, vou postar. Aí você olha de novo, você vê um olho meio tortinho. Aí você olha de novo, você vê um poro aberto. Aí você olha, logo você não posta uma foto que ficou bonita, porque você tem um senso crítico muito grande. Então, assim, a minha dica é, eu pego o celular que eu quero gravar uma story, eu já pego, já gravo, já posto, e não fico ali assistindo, me martirizando e falando, ai meu Deus, que eu falei isso, que eu fiz aquilo. Porque senão a gente não consegue Renata, a produção aqui que eu diga, viu? Porque eu gravo stories, eu falo, ficou bom? Ficou? Quer assistir? Eu falo, não, posta, porque se eu assistir, não vai a gente não posta. Não, né? Então... E eu que aprendi a gostar dos meus defeitos. Sim. Eu aprendi a ser minha maior fã. Eu assisto meus vídeos acho que até 2 horas da manhã, você acredita? Nossa, olha lá como eu fui patente. Depois que eu posto, eu dou uma olhadinha assim, falo, não vou apagar, e fico lá olhando, falo, ficou legal, não sei o quê, mas tem gente que não consegue. Não consegue, mas quanto mais assiste, pior. Pior, né? fica, principalmente antes de postar. Renata, aproveitando, né, todas essas orientações que você está trazendo aí para os profissionais que estão nos ouvindo, é importante estar aberto também, né, criar, inovar, porque esse mercado, ele é muito explorado, a gente percebe muitos profissionais da beleza nas redes sociais e exploram bem os canais, como Sim. a Cris bem faz, como você bem faz. Então, é importante que os profissionais, eles estejam abertos também para essa criação e essa inovação, e não só ficar, todo mundo já faz, não vou fazer, ou eu não me saio bem, não vou fazer. O maior talento que nós temos é ser quem somos. Ninguém é igual a mim. Qualquer pessoa pode colocar um chapéu vermelho, mas ninguém vai ser a chapéu vermelho, ninguém vai ser a Renata Delmontes como eu sou. E o meu perfil vai conectar com pessoas que talvez o perfil da Cris não conecte, e gente vai se conectar com ela e não vai se conectar comigo. Então não existe essa de todo mundo já tá fazendo. Entendeu? É uma linha muito tênue a gente tomar cuidado para não seguir o efeito manada e quando é festa se dissociar de quem somos ali.
Mas também é interessante respeitar quem somos e entender que haverão pessoas que vão nos procurar porque gostaram da nossa risada. Adoro o nosso trabalho, tem alguém que faz muito melhor, às vezes cobra mais barato que a gente, e a pessoa chega até você e fala, menina, você postou um story esses dias para trás, você riu tão gostoso naquele story lá, e eu vim aqui porque eu gostei da sua risada. Tem gente que vai se conectar pela risada, tem gente que vai se conectar pelo tipo de serviço que você proporciona, pela forma como você fala, pela forma como você se veste, e é um espaço que cabe todo mundo. O Brasil ainda está caminhando nas redes sociais, nós estamos caminhando nos meios tecnológicos, nas ferramentas ainda, tanto que as novidades não são lançadas aqui, são lançadas lá nos Estados Unidos, depois vêm para cá e algumas aqui não se adaptam. Então é interessante a gente se permitir isso, deixar de ser tão crítico consigo mesmo. E uma coisa que eu falo para todo mundo, a primeira dica é, a partir do momento que você quer se posicionar digitalmente e utilizar isso como ferramenta de trabalho, deixa de seguir quem não te faz bem. Entendeu? Porque a primeira coisa que você tem que fazer, eu brinco, é um detox digital. Você tem que ir lá no seu perfil e observar seu sentimento. Aquela pessoa que você olha ali e te dá uma cobrança a mais, nossa, ela é muito perfeita, eu tinha que ser assim, eu não tô dando conta. Bem, né? Vai lá e te desfaz deixa de seguir e segue sua vida, entendeu? E quanto mais tempo a gente passa seguindo e olhando as redes sociais dos outros, mais dificuldade a gente tem de produzir o conteúdo, porque a gente começa a se cobrar. Então, o que eu faço? Se eu acordo e eu tenho que fazer uma gravação naquele dia, eu não pego o celular para ficar com o dedinho ali, enquanto eu não gravar. Eu tenho que gravar, então, primeiro eu gravo, respiro, faço meu conteúdo, depois eu me permito olhar alguns outros perfis, porque senão a gente vai se comparando, o dia finalizou, ninguém fez nada, você se criticou tanto e tem pessoas ganhando dinheiro enquanto você está ali estagnado reclamando que não tem cliente, que a agenda está cada dia mais vazia, porque tem gente fazendo. Bacana. É isso aí, hein? E me conta uma coisa, você tem medo de falar em público? Sabe se preparar para uma apresentação? Sabe usar a entonação de voz ideal? Sabe prender a atenção do seu público e fazer com que o seu discurso seja vendável ou inesquecível? Gente, tudo isso e muito mais é ensinado no curso Como Falar em Público do Senac Goiás. Vem aprender com o Senac a ser destaque no mercado para conquistar o sucesso por meio da sua oratória. Acesse o site go.senac.br e confira as turmas disponíveis na unidade mais próxima de você. E, Renata, vamos falar agora assim, né? Mão na massa, aquele profissional da beleza que ele precisa iniciar uma presença digital, ou que ele já está ali, mas ele tá naquele entrave, não sabe o que fazer. O que você pode trazer de orientações práticas para essa pessoa que está nos ouvindo começar a fazer agora, hoje, terminando o nosso episódio? Primeira coisa é arrumar a casa. Dá uma olhadinha no seu perfil, se você não quer criar um perfil do zero e já quer aproveitar o que você tem, que às vezes é de uso pessoal, dá uma olhadinha ali e se olha profissionalmente mesmo e fala, gente, será que esse perfil está comunicando com o que eu quero passar? E aí uma dica que eu dou sempre é dar uma ocultada em algumas fotos. Por exemplo, se tem muita foto do marido, dá uma ocultadinha nisso, principalmente nós mulheres que trabalhamos na área da beleza, oculta. Se tem mais fotos do filho do que do seu trabalho, não tem problema postar foto do filho. Mas ele não pode aparecer mais do que o seu trabalho, porque graças a Deus a gente tá vendendo a criança, né? E nem procurando babá. Então, se você é uma cabeleireira ou uma manicure, o seu trabalho tem que aparecer mais. E mesclar um pouquinho esse conteúdo. Você posta uma selfie sua, aí você posta 3, 4, 5 unhas ou cabelos, aí você posta ali uma foto do seu filho e tá tudo bem. Você pode postar a foto do cachorro, porque tem gente que vai se comunicar também. Mas você precisa mesclar esse conteúdo. Então, a primeira regra é organizar a casa. Segundo, se veja profissionalmente dentro do Instagram. Começa a olhar para ele de forma mais profissional, a pensar, ouve as suas clientes. Enquanto você está ali no atendimento presencial, você fala, o que você gosta de olhar no Instagram? O que você já viu o meu que você gostou? E a cliente vai te falar, nossa, quando você posta os bastidores aqui, que você pede para alguém filmar, você coloca um tripé com o celular filmando os bastidores desse penteado, eu fico louca, porque eu adoro ver você fazendo. Ou quando você tá ali finalizando a unha, que você fica lixando ali e filma, eu adoro isso também. Então isso vai te ajudar na geração de conteúdo de forma mais prática, ouvindo as suas clientes. E o principal, se respeite e deixe de ser tão crítica. Às vezes a gente tem essa mania de não querer fazer por medo do que as pessoas vão falar, do que das falhas. Ninguém está tão interessado assim, não. A gente consegue se permitir. E conforme o seu perfil foi crescendo, você perceber que está
ali caminhando, procure um curso. É muito legal você estudar sobre mídias digitais. O Senac tem um curso incrível para ensinar a mexer no Instagram de forma mais profissional, a editar vídeo, a tirar fotos com o celular. Nós temos cursos muito bons. E chega um momento que a gente tem que delegar, né, Cris? Eu e a Cris estavam falando sobre a necessidade de... Chega um ponto que a gente tem dificuldade de conciliar atendimento no WhatsApp, por exemplo, com atendimento presencial. Então, é a hora de se permitir contratar uma secretária, contratar um designer gráfico, se você quer fazer um curso, algo mais elaborado, ou uma promoção de noivas e tudo mais, e lá nos grupos mesmo, fala, gente, tem alguém que faz arte pro Instagram aí, pode me ajudar aqui, e para quem não tem condições financeiras ainda, a principal ferramenta é o Canva. A gente também tem um curso, se não me engano, de design com o Canva, que ajuda bastante, que a pessoa pode ali gratuitamente entrar, fazer pequenas alterações no Canva e trazer um pouco mais de profissionalismo para o seu perfil. Então, ir sem medo, fazer igual criança, pega o celular, vai clicando, vai entendendo, vai buscando ali o que está acontecendo, que vai dar certo no final, e não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo acha. Então, assim, uma boa foto do perfil, mostrando mais o seu rosto, mais de perto, de preferência daqui para cima. Quem tem estabelecimento, uma logo clara, deixe na sua bio, que é aquelas escritas que vêm logo abaixo do perfil, quem você é, o que você faz, qual a transformação que você gera, por exemplo. Eu faço penteados, eu realizo o penteado dos seus sonhos, eu faço as unhas do seu sonho, traz a sua ideia que a gente faz e coloca sempre, para quem tem um estabelecimento físico, ali pelo menos a localização da cidade, um WhatsApp, um link, alguma coisa que fique mais fácil das pessoas se comunicar, ou a mensagem me chama no direct, que é muito importante ter esse perfilzinho já com as informações mais claras para que a cliente possa te procurar quando ela quiser agendar alguma coisa. Lembrando que é o cartão de visita, então na hora que a pessoa acessa o perfil, tem que ter ali todas as informações para a pessoa te achar com facilidade, né? Não tem que fazer uma super busca no Google para te achar. Exatamente. Se você coloca coloca ali no seu Instagram algo que você costuma ser procurado, por exemplo, sou cabeleireira, então Renata Delmontes /cabeleireira, já coloco assim, atendo o cliente de tal a tal horário na cidade tal, me chame no WhatsApp, e coloco o link embaixo que a gente chama de chamada para ação, ou me chame no direct, isso já facilita demais a vida da cliente que está ali rolando o dedo e às vezes conhecendo o seu portfólio e não sabe nem como que vai te chamar. Quando posta a foto é muito importante também sempre marcar a localização, colocar na legenda, olha, deseja fazer um agendamento, me chama aqui no WhatsApp número tal, ou chama no direct, atendo em tal cidade. Para quem viaja, às vezes atende na casa da mãe, atendo a domicílio, na região tal de Goiânia, ou atendo no interior tais e tais dias. É sempre bom colocar essas informações nas legendas das fotos para direcionar o cliente ao atendimento mesmo. Que bacana. Bem, o nosso episódio está chegando ao fim, muito conhecimento, muita história de superação, muita estratégia. Tenho certeza de quem é da área da beleza e acompanhou esse episódio até aqui, já aprendeu muito e está com a cabeça fervilhando. Eu que não sou da área da beleza, já estou com a cabeça fervilhando aqui, então imagina quem é, né? Então, estou muito feliz com tudo que a gente aprendeu aqui hoje. E partindo já para o nosso final, eu quero abrir um espaço aqui para vocês, que é um espaço para vocês inspirarem aquelas pessoas que estão começando agora, que querem crescer, seja no meio físico, no meio digital. Eu queria deixar um espaço para vocês darem uma dica de ouro para essas pessoas. Depois da pandemia, tá tendo alto índice de problemas psiquiátricos, né? Tá tendo muita ansiedade, muita depressão, ela triplicou. Verdade. Então, quando a pessoa já está nessa fase, para começar a lidar no Instagram, para o seu funções, seja manicure, cabeleireiro, seja lá o que for, ela tem que pensar o seguinte, principalmente nós mulheres, porque muitas das vezes eu vi cabeleireiras, penteadista, posta vídeos um atrás do outro, sabe? Só que eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho uma vida todinha atrás dos bastidores e eu não consigo seguir aquilo que aquela pessoa está seguindo, eu não consigo. Então, vai com calma, não precisa preocupar porque o outro está fazendo, porque o outro está fazendo isso, sabe? Pensa assim, é um pouquinho de cada vez. E quando vê alguém lá na frente, às vezes a gente olha lá um tanto de penteado e fala, eu não dou conta de fazer assim, um tanto de unha, eu não dou conta de fazer assim. Lembra? Pega lá atrás daquele Instagram daquela pessoa mesmo e começa a olhar onde ela começou. Tem pessoa que começou em 2013. Às vezes ela tem carreira de 12 anos, 13 anos, você está começando agora. Então, as coisas é devagar. Então, não adianta você seguir alguém
Você tem que lembrar que você vai conseguindo aos poucos, você vai crescendo aos poucos, você vai adquirindo experiência naquilo que você vai fazer aos poucos. Então, não adianta você atropelar, porque aquele está na frente. Aquele está na frente hoje, mas ele não estava na frente hoje. Ele começou lá atrás, muito mais anos que eu. Bacana. E é assim que eu pus na minha cabeça. Eu coloquei na minha cabeça. Na hora que quando eu vi aquilo lá, eu falava assim, nossa, eu preciso estar lá, eu quero já chegar. Só que um dia eu fui e coloquei lá atrás. Quando eu vi, era no mesmo jeito que eu estava hoje. Então eu pensei, não, então eu tenho que ir na paciência. Vai com calma, né? Vai com calma. Então, Bacana. porque as pessoas mostram muita perfeição no Instagram e a gente sabe que quem está começando, ninguém tem dinheiro para pagar empregada. Você não tem dinheiro para pagar uma pessoa para fazer almoço para você, para janta para o seu filho, levar a menina na escola, um monte de coisa nas suas costas. O esposo está trabalhando fora, né? O meu esposo me ajuda em casa à noite. Meus filhos, nós todos juntos, 4 para ajudar. Mas tem muita coisa que é nas minhas costas. Entendeu? Então, assim, é devagarzinho você vai conquistando essas coisas. E isso, para quem está ouvindo, tem depressão, para quem tem ansiedade, se você colocar isso na cabeça, você consegue conduzir sem a depressão te atacar e te colocar lá embaixo e você começa a estaca zero. Bacana. Né? Então vai com calma, né? Tem que ir com calma. E não olhar quem está lá na frente, mas olhar o que quem está na frente estava lá atrás. Entendeu? Olhar, não ele aqui na frente, o que ele foi atrás para onde ele está aqui hoje. Bacana. Super dica de ouro, né? E você, Renata? Bom, não desista. Comece devagar, não compare os seus bastidores com o palco de outras pessoas e não se cobre tanto, porque nós todos estamos aí caminhando, às vezes meio perdidos, sem saber direito o que estamos fazendo e somos imperfeitos. Com a graça de Deus, conseguimos alcançar o sucesso aí, tão sonhado sucesso da agenda lotada, mas estamos caminhando também e é muito importante a gente se permitir errar, se permitir falhar e entender que cada um tem um tempo. Às vezes eu me comparo com alguém na esteira da academia e geralmente é uma senhorinha que eu olho e falo, gente, ela tá correndo tanto, deixa eu aumentar minha velocidade aqui. E eu não consigo acompanhar, porque ela tem objetivos diferentes, ela tá treinando há mais tempo que eu e eu levo isso sempre pra minha vida. Não adianta eu querer me comparar com alguém que começou antes e que tá com objetivos diferentes, com ferramentas diferentes e que achar que eu vou conseguir correr na mesma velocidade que ela, porque é mais importante a direção do que a velocidade e a gente vai chegar lá. É isso aí. Também isso é importante. A pessoa não ficar com a cabeça quente com a quantidade de seguidores. Isso. Entendeu? Se ela ficar fixada nisso, eu tenho poucos seguidores, ela não vai chegar a lugar nenhum, porque ela vai se perder com isso. Ela tem que focar em quem cliente ela quer, qual é o cliente que ela quer ganhar. E ser ela mesma e ir atrás do cliente para vir até você. Não focar em quantidade de seguidores, mas sim ganhar as pessoas para trazer um benefício, trazer aquilo que você tanto espera, né? Que é ganhar um dinheiro a mais, ter um dinheirinho. E jamais comprar seguidores, gente. Não Números não trazem clientes para o seu estabelecimento. Então, não comprem seguidores, você vai acabar com o seu perfil e corre de ser bloqueado pelo Instagram. É isso aí. Meninas, muito obrigada. Eu acho que o nosso bate-papo aqui foi incrível, aprendemos muito. Quem está nos acompanhando, eu tenho certeza também de que aprendeu bastante. Renata, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente e dispor do seu conhecimento. Obrigada. Se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, te conhecer melhor, onde que te acha? É só procurar no Instagram a Chapéu Vermelho ou Conexão Manicure, que eu tô por lá. Muito obrigada, viu? Cris, você também, muito obrigada por mais uma vez, né, estar aqui com a gente compartilhando a sua história, compartilhando suas estratégias também para estar aqui hoje. Fico muito feliz por você e por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Se o pessoal quiser conhecer o seu trabalho, os seus penteados, ver suas dancinhas, onde que te acha? Cris Lemos, _estúdio. No Instagram. Muito obrigada, viu? Obrigada, meninas. E aí, gostou do nosso bate-papo de hoje? Eu amei, aprendi muito e eu tenho certeza de que você lembrou muito de alguém que você conhece, daquela amiga, daquele amigo que tá aí na área da beleza, que precisa se posicionar melhor digitalmente. Então já sabe, né? Encaminha esse episódio para ele, manda para ele, porque eu tenho certeza de que ele vai gostar e vai sair também, ó, com a cabeça fervilhando, com muitas ideias.
Segue o nosso podcast aí de onde você estiver nos acompanhando. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal do Senac Goiás, deixa o seu comentário, coloca aí a sua percepção, sua opinião sobre o nosso bate-papo de hoje. E eu finalizo aqui o nosso episódio com uma frase de Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: não há segredos para o sucesso. Sucesso é o resultado de preparação, trabalho duro e aprendizado com o fracasso. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Mercadológico. Mercadológico. Mercadológico.